alegria, meu irmão, minha irmã, chegar a você nesse dia em que nós celebramos a festa de São José Operário com mais um podcast. Atendendo o pedido dos nossos inscritos, está aqui o Samuel da Z2. Bem-vindo, Samuel. Ô, Padre Felipe, obrigado pelo convite feito novamente. Estamos aí para trocar mais uma ideia, dessa vez sobre São José. São José, mais uma vez. Olha, o pessoal gostou da sua presença, Samuel. Ó, fico até feliz aí de saber disso, pessoal. Obrigado. E ele é um menino tímido. Pra quem não conhece, ele tem uma timidez muito grande e tá vencendo essa, como eu vou dizer, não é nenhuma Uma pequena batalha. Está vencendo essa luta para estar conosco aqui. Então, Samuel, mais uma vez a igreja nos coloca diante de São José e esse ano nós estamos celebrando o ano de São José. E aí, você será o nosso porta-voz, né? O que nós podemos falar de São José? São José era um rapaz tímido, né, padre? Também. Apareceu poucas vezes na Bíblia, mas suas passagens sempre foram bem marcantes. São José, eu pude fazer algumas pesquisas para a gente ter esse bate-papo daqui. São José era um homem que tinha muita fé, né? Um homem de muita fé e que tinha sonhos, né? Sonhos dele, como eu posso dizer? Eu queria saber os sonhos dele, esses recados do sonho dele, as coisas bíblicas que envolvem esses sonhos. Bom, vamos por partes. Há uma certa confluência da providência na vida de São José com um outro José, o José do Egito. Você já conhece a historinha dele? Não. Então, Samuel, José, na Sagrada Escritura, pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está com uma referência ligada a um outro José na Bíblia. Um José que está lá no Antigo Testamento, no inicinho do Antigo Testamento, no livro do Gênesis. Vamos recapitular um pouquinho a história. Abraão, que teve um filho da promessa, Isaac, que teve um outro filho, Jacó. Jacó teve 12 filhos. E um desses filhos era José. Os seus irmãos tinham muito ciúme de José. Porque José, ele era muito obediente ao seu pai. Tudo que o pai Jacó pedia, José fazia e fazia bem feito. E um dia, Jacó quis presentear José com uma túnica muito bonita. E isso gerou ciúme nos outros irmãos. Aconteceu então que um dia os irmãos foram trabalhar no campo, os outros 11, José foi ajudá-los. E ao verem José chegando, eles tiveram uma ideia. Vamos dar um sumiço em José. E o pai já estava velho, já não sabia mais, né? Já não tinha muito mais como controlar as coisas. Queriam uns matá-lo, outros simplesmente acharam que isso era duro demais, então jogaram ele dentro de uma cisterna. E coincidentemente estava passando uns mercadores naquele caminho. Então pegaram José, e venderam José como escravo para estes mercadores, que o levou para o Egito. É o famoso José do Egito. José do Egito, aí sim, agora eu já tô localizando essa história aí. José do Egito. E aí, pro pai não chorar muito, pegaram a túnica de José, sujaram de sangue de algum animal, só seu filho morreu enquanto o campo. Jacó ficou muito choroso. Mas José no Egito, ele era agraciado porque ele interpretava sonhos. Então, ele conseguia, a partir do seu relato do sonho, perceber a vontade de Deus a partir do seu sonho. E isso fez com que ele ficasse conhecido pelo faraó e, de escravo, ele se tornou membro da corte do Egito. Um dos grandes nomes do Egito. Bom, em contrapartida, nós temos anos, mais milênios depois, um outro José. O José da linhagem de Davi, pai de nosso Senhor Jesus Cristo. José e São Mateus apresenta os sonhos de São José. José era um homem justo e esse é o grande atributo que José é exaltado na Sagrada Escritura. A justiça, você pode lembrar de uma calça bem apertada. Quando a calça está apertada, a gente fala que ela está justa, né? Justa. Porque ela conforma-se à forma de quem está usando. José é justo diante de Deus porque ele sabe ouvir a vontade de Deus, colocá-la em prática, e mesmo que isso lhe custe.
E o que mais custou a José nesse momento foi ter que deixar Maria, sua esposa, porque ela aparecera grávida. Imagina. Tava já prometido em casamento, já tava tudo alinhadinho. E aparece grávida. Aparece grávida. Do nada. Mas a justiça de São José não está no fato dele pensar, me desculpe falar assim, que ele tenha sido traído por Nossa Senhora. Ele conhecia Maria. A justiça de José está em reconhecer que ele não faz parte do plano salvífico e se põe de fora. Por quê? José sabia que Maria não estava mentindo, que ela era a mãe do Salvador. Mas, tipo assim, ele não foi convidado pra brincar, né? Ele não foi convidado. Não ia participar da festa. Então se pôs de fora. E se pôs de fora justamente para salvar a pele de Maria. Porque se a mulher aparecesse grávida nesse período que antecedia ao casamento e não fosse do noivo, ela era apedrejada. Mas se o noivo sumisse, significava na cultura judaica que ele era o pai do menino e não queria assumir a responsabilidade. Então ele poupava a pele da mulher. Ele, ao falar que ia abandonar Maria em segredo e sumir no mapa, mostra mais uma vez a sua justiça. Aí é aí que entra o sonho, né? O padre rodeou tudo isso, né, para chegar num ponto. O meio que Deus usou para falar com José, que ele também estava sendo convidado para a festa, para participar dessa história, foi os sonhos. Através de Gabriel, Deus fala com José: não tenha medo de receber Maria como tua esposa. O mesmo Gabriel que veio a sonho para Maria, também vem a sonho para José. Para Maria ele não foi em sonho, ele foi em visão, presença. ele apareceu a Nossa Senhora. E a José foi em sonho. Ele soube discernir a vontade de Deus naquele sonho, reconheceu Gabriel, aceitou Maria por esposa. Depois, quando Jesus nasceu, José sonha e no sonho de novo aparece Jesus, o anjo Gabriel, pedindo que Jesus fosse escondido no Egito por causa da fúria de Herodes. Veja, José então entra na história da salvação por causa dos sonhos. Saber sonhar os sonhos de Deus, tal como o seu xará, José no Egito, que graças ao saber interpretar os sonhos, conforme a vontade de Deus, fez com que toda a história da salvação se convertesse e tomasse um outro rumo. É bem interessante essa coisa de sonhos aí, porque às vezes pode acontecer com a gente não tá com o coração aberto aí pra interpretar esse sonho e ver que é, na verdade, um desígnio de Deus pra gente, né? Exatamente. A gente precisa estar atento porque Deus fala conosco das mais diversas formas. Seja através de sonhos, seja através de circunstâncias, seja através de pessoas, ou seja até mesmo por meio de sinais como milagres e intervenções diretas da presença dele na nossa vida. É muito bom ter esse esclarecimento. E, como eu havia falado antes, José tem sua figura aparece bem pouco na Bíblia. E a última aparição de José na Bíblia é quando Jesus se perde, que eles vão ao encontro de Jesus no templo. Disserta pra gente aí, é dessas passagens bíblicas? Bom, José, ele tem algo que me encanta, e eu disse isso no último podcast sobre São José com Henrique Zanolla, que é a virtude da discrição. Ele não aparece. E quando ele aparece só no que é essencial. José, como você bem disse, ele é mencionado pela última vez na Sagrada Escritura, no Evangelho de Lucas, quando Jesus perde-se em Jerusalém. Entre aspas, perde não, né? Ele está no templo e os pais seguem viagem. É a última vez onde a gente vê mencionado o nome de José. Mas José foi uma figura muito importante, porque não só por ser esposo de Maria, ele ensinou Jesus um ofício, o ofício da carpintaria, tal como nós vemos aí na imagem de São José operário. José foi responsável por sustentar Jesus, não somente do ponto de vista econômico, né, por ser o provedor da família, mas também do ponto de vista de valores. Foi com José que Jesus aprendeu o ofício, aprendeu os valores, aprendeu a ser homem. Então, é uma figura de extrema importância na vida de Jesus, mas que sob o lugar dele, o anonimato. E por ser pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o pai legítimo de Jesus é Deus, ele se torna também pai da igreja, porque a igreja é o corpo místico de Cristo na história.
E assim São José ganha uma importância fundamental na vida não só de Jesus, mas na vida de todo cristão. José que tá bastante ligado ao trabalho, né? Exatamente, Samuel. Tem essas raízes aí, todo mundo tem muita fé com São José, portanto, o dia do trabalhador, né? Também no dia de São José, comemora-se também o dia do trabalhador. Sim, hoje, dia 1º de maio, nós celebramos o dia do trabalhador e a igreja, desde 1955, a pedido do Papa Pio XII, decretou que hoje fosse celebrada a festa de São José Operário. E aí que está uma particularidade. Hoje nós somos chamados, então, a ver São José, não do ponto de vista das virtudes extraordinárias ou sobrenaturais que repousavam sobre José e que o fizeram ser como foi. Mas nós somos chamados a ver São José naquilo que eu e você partilhamos com ele, o trabalho. Esta festa, e aqui está, São José é um dos poucos santos na igreja que nós temos duas festas. A solenidade do dia de sua Páscoa, o dia em que ele voltou para o céu, o dia de sua morte, dia 19 de março, e hoje que nós somos chamados a ver São José como São José Operário. Esta festa tem origem em uma necessidade humana, justamente quando alguns operários vão a Roma para uma audiência com o Papa Pio XII, para queixar-se das situações subhumanas em que eles estavam vivendo. Exploração econômica, jornada exaustiva de trabalho, uma cobrança por resultados e pouca condição de trabalho. Eles vão até o Santo Padre e pedem para que o Papa não só intervenha, mas reze por eles. E ouvindo as queixas dos trabalhadores, Pio XII então convoca para toda a igreja um dia onde a igreja lembra de São José, porque São José ensinou um ofício a Jesus, mas pedindo a São José por todos os operários e trabalhadores do mundo. Não é uma festa, ao mesmo tempo religiosa, mas que nos compromete com o social, com a dignidade do trabalho, com a importância de um ofício e também com a vida e condições de trabalho que são justas para todos. São José também é invocado como protetor para os trabalhadores, porque justamente por ensinar Jesus um ofício, um trabalho, ele nos ensina também a ganhar o pão de cada dia com honestidade, com o suor do próprio rosto e também com alegria e com leveza. Padre, eu achei pertinente o senhor falando sobre a origem do trabalho. Fala mais pra gente sobre isso. Samuel, na visão cristã católica, o trabalho ele nasce justamente quando o pecado entra no mundo. Vejam, quando nós pegamos os 2 primeiros capítulos do Gênesis, nós vemos que Deus criou o ser humano numa perfeita harmonia com ele, com os próprios seres humanos e com a obra criada. Quando o pecado entra no mundo e na nossa humanidade e nos fere, vamos assim dizer, o pecado quebra esta comunhão com Deus. E aí vai tendo um efeito gradativo. Uma das coisas que o pecado introduziu foi a morte. E toda a consequência da morte. A enfermidade, a contingência, a corrupção no sentido de... não no sentido de moral, mas no sentido material, de decomposição da própria matéria. E aí, uma das consequências do pecado é o trabalho, vamos assim dizer. E vocês quebram, né, Adão e Eva? Exatamente. Mentira, pode deixar, não tem problema não. Em casa o povo entende. Por quê? Ao falar assim, parece um tanto quanto pesado, mas é a visão, vamos dizer assim, mais nua e crua da nossa fé. Porque para que nós trabalhamos? Nós precisamos entender isso. Nos sustentar. Exatamente, para subsistência. Antes do pecado, Adão e Eva não precisavam de preocupar com sua subsistência. Porque eles já tinham tudo, né? Tudo que eles precisavam tinham mão. Da comida, eles só lançavam mão do que estava ao seu redor. Eles não viam os animais como inimigos e vice-versa, como possíveis ameaças à sua própria vida. Não precisavam caçar. Eles estavam em perfeita harmonia com Deus. De Deus tudo recebia. Por isso que a punição que é dada a Eva é exatamente essa. Olha, você vai ter os seus filhos em meio às dores. E a punição que é dada a Adão é exatamente, você vai comer,
mas vai comer agora com o suor do seu próprio rosto. Você vai ter que suar, vai ter que trabalhar para conseguir sobreviver. Daí nasce o trabalho. O trabalho, ele não é para, vamos dizer assim, fazer com que o homem perca de vista a sua dignidade. Digo isso porque muitas vezes trabalha-se demais para ganhar dinheiro e perde-se a essência do que é o trabalho. O trabalho ele é feito para que eu e você, trabalhando, consigamos o que comer e o mínimo necessário para sobreviver. Então o trabalho é para que eu e você ganhamos dignidade humana. O problema é que o pecado feriu também até mesmo as relações do homem com o próprio homem, onde um começa a ver o outro como um objeto de comércio e explora-se o homem. Então, o trabalho em si é algo que nos dignifica, porque nos coloca mesmo como que uma via de purificação, de penitência, de remédio, que contorna aquilo que era consequência original do pecado. Não sei se me faço entender. Se pelo pecado a minha subsistência for ameaçada, pelo trabalho eu salvo a minha sobrevivência. Mas quando esse trabalho ele é colocado como fim e não como meio, aí nós já perdemos o sentido do trabalho. Então, o trabalho seria algo negativo? Não. Porque no negativo sugere-nos a ideia de algo que não tem valor. O trabalho tem valor. Tem até a musiquinha do ofertório que a gente canta aí, né? O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons. Porque o trabalho faz com que nós, à medida que nos lancemos naquilo que nós fazemos, nós temos a oportunidade de crescer. Crescer humanamente, crescer profissionalmente, crescer em santidade. Pode ser um trabalho, vamos dizer assim, mais simples. Eu não sei qual seria o trabalho mais simples do mundo. É difícil de dizer. É difícil saber. Todo trabalho tem sua complexidade, né? Ou um trabalho tão exigente que está em jogo a vida de muitos. Todos eles têm um valor. E o valor do trabalho está justamente no que ele produz, e não no trabalho em si. O que o trabalho produz? Hoje nós podemos pensar assim, produz dinheiro, porque nós capitalizamos a coisa. Mas o trabalho produz subsistência. O trabalho produz vínculos, porque ninguém trabalha sozinho. O trabalho produz maturidade, porque no trabalho nós somos convidados a olhar os nossos limites e a vencê-los. E assim nós vamos tornando-nos pessoas melhores. Assim como muita coisa que o ser humano distorce, o trabalho, então, com certeza é uma delas, né? Sim. A gente não extrai a verdadeira essência e acaba se prejudicando até por trabalho. Hoje, o trabalho se tornou o fim e não mais um instrumento. O trabalho, na concepção da igreja, é um instrumento para dar dignidade ao homem. Hoje o trabalho se tornou o fim. As pessoas vivem para o trabalho e não trabalham para viver. Não sei se você consegue ver essa diferença. Nossa, e é enorme diferença. Muita gente perde a vida inteira por causa do trabalho e não consegue viver mais em família, não consegue ter uma relação de amigos, porque colocou o seu trabalho como meta. Outros, na ânsia, aí marca mais uma vez o pecado, né? O pecado da ganância, o pecado do orgulho, o pecado da soberba. No desejo de ser grande e ter muito dinheiro, explora a condição trabalhista. Ao invés de o trabalho ser bom para todos, explora de alguns para que o dono tenha bastante lucro, enquanto que os que estão ali se sacrifiquem e não vejam o fruto de sua mão. Também é uma relação marcada pela ausência de Deus. Veja, tudo isso tem uma consequência em nós. Olha a pandemia. Tantas pessoas que colocaram o trabalho como finalidade, que quando agora não tem como ir ao trabalho, não sabe mais como viver. Pessoas que literalmente estão entrando em parafuso por ficar dentro de casa, porque não sabem como mais lidar com os próprios filhos, com a esposa, com o marido, com o irmão, porque perdeu-se esse vínculo, né? E isso que você tá falando, a gente não tá nem falando das pessoas que perderam o trabalho, né? Muitas vezes as pessoas que estão de home office, que não sabem nem conviver com a própria família, porque focou tanto no trabalho e não tem mais aquela convivência nem com a própria família. Exatamente, Samuel. E aí você fala da perda do trabalho, é algo que precisa nos comover.
Porque a perda do trabalho não é algo simples. É a mesma coisa que falar assim, perda de saúde. Ninguém fala que perder a saúde é algo simples, é algo sem importância. Mas quando se fala de desemprego, talvez porque nós acostumamos tanto com as estatísticas no jornal, a gente acha que isso é algo... perder um emprego, até que acontece comigo, né? Por quê? Assim como a saúde está relacionada à vida, o trabalho também está relacionado à vida. Vejam, a saúde só se tornou uma preocupação para o ser humano a partir do pecado. Porque quando o homem não era ferido de morte, a sua saúde era perfeita. A partir do momento em que a morte o ameaça, ele precisa cuidar da saúde. O trabalho também só se torna importante para o homem porque agora, por causa do pecado, nós podemos perder a nossa sobrevivência. E assim, o trabalho ele tem o seu valor. Perder um trabalho significa perder uma oportunidade que eu tenho de me manter vivo. Por quê? É pelo trabalho que eu cultivo a terra que vai produzir seu fruto, que vai dar alimento. Isso em diversas outras... Estou indo no mais banal, né? No mais elementar. Porque é assim a visão mais elementar. Hoje já tem todos um esquema econômico, social, mas a base é exatamente essa. Se eu não tenho de onde cultivar, eu não consigo subtrair para que eu tenha usufruto e assim possa sobreviver. E há algum ensinamento da igreja sobre o trabalho humano? Claro. A igreja ela desenvolveu muito a sua doutrina, no que nós chamamos de doutrina social da igreja. Começando sim com Pio XII, nós tivemos um grande avanço nessa área, João 23, e assim a igreja foi elaborando todo um ensinamento. E basicamente, a igreja considera, no que tange ao trabalho, 3 pontos. Primeiro ponto, o trabalho ele é vital. O homem precisa do seu trabalho. Segundo, o trabalho ele precisa ser vivido à luz do evangelho. Numa perfeita harmonia do trabalhador com outro trabalhador ou do trabalhador com o seu empregador. Esta harmonia se traduz na harmonia evangélica onde há igualdade, onde há justiça e onde há fraternidade. E terceiro, a igreja reconhece que o trabalho dignifica a vida humana, torna a vida mais humana e por torná-la mais humana, aproxima-se do plano original de Deus. Sim. Padre, a gente ouve muito a expressão operários do reino, enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Isso aí com certeza tem um sentido, né? Sim. Foi interessante você tocar nesse assunto, Samuel, porque nós estamos falando justamente de São José operário para falar também da figura de José e da figura do trabalho. E nós somos chamados a ser operários do reino. Primeira coisa que a gente precisa entender, o que é o reino? Não é? Não, como é que eu vou ser operário dele? Opus, em latim, significa obra. Operário, quem faz a obra. Operários do reino, então, é quem trabalha, opera, faz a obra do reino. Mas o que é esse reino, Samuel? O reino, para onde a gente está pretendendo ir? Pode ser um espaço. Mas vamos pensar cá, com os nossos botões, à luz da própria Sagrada Escritura. Jesus sempre pregou o reino. Jesus, quando ele anunciava o evangelho, pregava, ele falava do reino de Deus. O reino de Deus é, vamos dizer assim, uma total submissão ao senhorio de Deus. Esse é o reinado de Deus. O reino de Deus é a vida em comunhão com Ele. O reino de Deus, portanto, não é o reino de Deus, portanto, não é um lugar, na nossa compreensão de lugar. Nem é uma construção, porque o reino de Deus para nós é uma pessoa. O reino de Deus é o próprio Cristo. Isso quem diz é o Papa Bento XVI, e a fonte que ele bebe disso é Orígenes, um padre da igreja. Jesus é a Auto Basileia Tuteu,
ele é o alto, a personificação do reino de Deus. Por quê? Em Jesus nós vemos a total governança de Deus. Deus governa Jesus totalmente. Pensamento, palavras, atos, ações. Deus governa em Jesus todas as coisas. E falar Jesus aqui não é falar Jesus do ponto de vista da sua totalidade. Estou falando da humanidade aqui quando eu falo de Deus opera em Jesus, porque senão nós podemos causar uma divisão em Jesus, porque Jesus é Deus, né? Sim. Mas Jesus assumiu a nossa humanidade. Então, nesta humanidade divinizada, Deus manifesta a sua força. E nós somos operários do reino quando nós trabalhamos para Jesus. Quando nós trabalhamos a serviço de Jesus. Como? Buscando a santidade de vida, fazendo a vontade de Deus, que se traduz no amor a si mesmo e no amor ao próximo. Então, falando assim, a gente não constrói o reino? A gente consegue construir Jesus? Não. A gente consegue construir o céu? De jeito nenhum. O reino nos é dado de graça. Nós só participamos desse reino. Nós tomamos parte para nós. O reino não é construído. O reino ele é alcançado. Não também por esforço humano. O reino ele é alcançado à medida que eu o acolho. À medida que eu tomo para mim. É como se eu quisesse te dar meu celular agora de presente. Se você não alcança esse celular, primeiro com sua própria mão, né, se esticar e pegar, e não quiser tomar para si, não vai ter como você participar desse reino. Agora, à medida que você estende a sua mão e pega, esse celular é seu. Você o acolhe. Ele é seu com tudo que ele pode fazer do celular. Podemos dizer também que se eu trabalhar na construção do reino, é eu agregar almas, agregar pessoas ao reino? Mais do que isso. Trabalhar para a construção do reino é essa expressão teologicamente ela é um tanto quanto problemática, porque o reino já está construído. Não tem como eu acrescentar o reino. Trabalhar então para o reino é fazer com que o reino se torne aceito, se torne vivido. Isso nunca vai ser vivido em plenitude nesse mundo, porque o reino ele é a comunhão plena com Deus. Isso vai acontecer na vida eterna. Isso vai acontecer de modo definitivo na parousia, quando Jesus vier em sua glória. Lá pro final do ano nós vamos fazer um podcast sobre parousia. Você já é meu convidado de antemão. Estaremos aí novamente. E aí, construir o reino é algo que é humanamente impossível. É um projeto falido. Porque o reino ele só é construído pelo próprio Deus. O reino é um dom que já foi dado. A nós cabe testemunhá-lo e abraçá-lo. A nós cabe como a água, né? A gente não consegue pegar, mas a gente consegue sentir e depende dela para viver. A gente compete simplesmente acolher e acolher a gratuidade e toda a força desse reino. Mais uma vez um assunto completamente esclarecedor aqui. São José, um rapaz tímido que apareceu poucas vezes, mas que gera assuntos aí de suma importância para a igreja. Sim. E aí São José é operário do reino, vamos dizer assim, não porque ele construiu o reino, até porque, literalmente, ele não fez esforço nenhum para o reino acontecer, para Jesus se fazer carne. Mas José é operário do reino porque ele acolheu a plenitude desse reino. Ele acolheu naquilo que Deus lhe pediu, de ser pai do seu filho. E cuidou de Jesus com carinho. Literalmente viveu o reino, né? E viveu o reino, esteve dentro do reino o tempo todo. Aliás, e tinha um reino dentro da própria casa, que é o próprio Jesus. E por isso que São José nos ensina também a sermos nós operários desta messe do Senhor. Jesus continua chamando para que nós possamos com a nossa vida frutificar em boas obras. Frutificar no nosso trabalho. A gente pode ser sinal do reino de Deus. Você lá na Z2, quando você está transmitindo as missas, você em casa, no seu ofício, naquilo que você trabalha, a gente pode ser sinal desse reino de Deus para que assim, todos nós possamos um dia tomar parte do fruto que nós estamos lançando. A justiça, a verdade e a paz. Muito obrigado por esse esclarecimento, padre. Agradeço, Samuel, pela presença. O pessoal de casa tem certeza que gostou. Espero que sim. Foi um bate-papo rapidinho. Bem satisfeito aqui de ter participado novamente. Mas estamos aí com esses nossos
projetos de evangelização. Falando sempre que você é nosso convidado, mais do que especial, a fazer parte desta família, a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que nos ajuda a evangelizar e a tentar esclarecer alguns pontos que são fundamentais para nós. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube. Você que está assistindo agora esse vídeo, não sai dele sem deixar sua reação, seu like, sua inscrição, para que o YouTube também possa sugerir os nossos conteúdos. Se quiser também ativar o sininho que fica assim embaixo, para sempre que tiver coisa nova no canal, você vai ser avisado aí na sua casa. E estamos tendo bastante novidade. Esse mês de maio, então, teremos algumas coisas que são interessantes. A Escola de Maria, vamos ter aí também algumas lives que serão feitas, a Vigília de Pentecostes, uma live em homenagem às mães. Então se inscreva para que você possa também participar conosco. Samuel, muito obrigado. Você que participou conosco, muito obrigado. E que por intercessão de São José, operário do reino, desça sobre vós e vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.